A mensagem de hoje é ventres de ouro. Talvez você já tenha ouvido a expressão berço de ouro. E a expressão berço de ouro, ela é geralmente usada para se referir a pessoas que nascem em uma família com muitos recursos financeiros. Pessoas que nascem em famílias ricas. Mas a história de hoje não é de uma família rica. A história de hoje é de uma família forte. E sim, berços de ouro, ele pode gerar, no máximo, filhos ricos. Mas apenas ventres de ouro podem gerar uma família forte. E o que nós vamos falar hoje é exatamente sobre essa realidade. Eu acredito que essa expressão, ventre de ouro, ela expressa um pouco da realidade da mãe, que vai servir para nós como base de reflexão nesta manhã. Porque quando nós olhamos para esta família, quando nós olhamos para a mãe que iremos refletir hoje à luz da palavra de Deus, em definitivo, esta não era uma mãe rica. Ela não deu aos seus filhos berço de ouro. Essa família estava num contexto de pobreza, escassez, opressão. E sendo bem literal aqui, nós estamos falando de uma família de escravos. Então, com certeza, não é berço de ouro a palavra que define o contexto dessa família. Podemos dizer que o contrário é verdadeiro. Ela não ofereceu berço de ouro para o seu filho, ela ofereceu berço de mato. Ou usando as palavras que são usadas na Bíblia para falar do berço que foi construído para o seu filho, foi um berço de betume. Mas mesmo em um contexto de tamanha opressão, de tamanho problema, de tamanha pobreza, nós podemos dizer que, embora o berço seja de mato, o ventre era de ouro. Digo que o ventre era de ouro porque, mesmo no meio de tanta adversidade, um contexto de escravidão, aquela família não sucumbiu. Aquela mãe conseguiu criar filhos fortes. Usando as palavras que a gente usa lá no interior, os meninos deu gente. Essa mãe, no meio de tanta pobreza, no meio de tanta escassez, no meio de tanta opressão, ela conseguiu criar filhos que fossem diferenciais no mundo daquela época e fossem grandes instrumentos na mão de Deus. Por isso dizemos que, mesmo que o berço fosse de mato, o ventre foi de ouro. E eu uso a expressão ventre de ouro de uma maneira, em um sentido figurado, para me referir a esta mãe de fibra. Essa mãe que tem raça, coragem, determinação, atitude, que não se curva diante das adversidades da vida, mas vai para cima e com fé vence. Ventre de ouro. Eu me refiro a ventre de ouro como uma linguagem figurada para falar sobre um ventre que produziu filhos para a vida, não para a morte. Filhos de bem. E sim, essa mãe tinha um ventre de ouro. Teve 3 filhos. Uma filha foi uma grande líder, profetisa. O segundo filho, o filho do meio, se tornou o primeiro sacerdote de Israel. E o terceiro filho foi um dos maiores líderes de toda a história do povo judeu. Alguns teólogos vão dizer que ele só perde em liderança para Jesus Cristo. Ventre de ouro. Os meninos tudo deu gente. E eles não apenas viviam essa realidade, como eram servos de Deus. Talvez você já sabe de quem nós vamos falar hoje. A mãe que servirá para nós como base da nossa reflexão é Joquebede. Que bom que você chegou até aqui. Para assistir esse vídeo completo é muito simples. Acesse tvfloridausa.com e na barra ao vivo você confere toda a nossa programação. 24 horas ao vivo para você. E queremos aproveitar e te convidar para conferir o nosso novo canal de cortes. Cortes TV Florida USA, aqui no YouTube. Você pode se inscrever, você pode deixar o seu like, compartilhar os vídeos e ainda se tornar membro. E aí, você pode nos ajudar. Então, te esperamos aqui no nosso novo canal de cortes TV Florida USA. Nos vemos por aqui. TV Florida USA.